Heróis e vilões talvez sejam um dos conceitos mais antigos quando a gente está falando sobre narrativa, roteiro e ficção. E junto desses conceitos tem a famosa jornada do herói, que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, e é um modelo de narrativa, um conceito de jornada que basicamente retrata a vida de um personagem, o nosso herói, que parte a uma aventura depois de ouvir um certo chamado, enfrenta inúmeros obstáculos até que ele chega a enfrentar uma crise substancialmente grande, consegue sair com a vitória e retorna a casa mudado ou transformado por aquela experiência. Esse conceito está presente em mitologia clássica, como a história de Prometeu, por exemplo, mas também na história contada de grandes figuras históricas lendárias como Jesus, Buda. E na cultura pop, esse conceito da jornada do herói foi vital para, por exemplo, Star Wars, a maior franquia mundial que a gente tem hoje. E se o vídeo mais visto desse canal é como criar um vilão, nada mais justo da gente até agora como criar um herói. E sim, esse é o cenário aí. Eu já tinha gravado com ele um vídeo de One Piece, mas acredito que nem todo mundo viu, né? Então, bom, ele tá aí aparentemente pra ficar, tem que mudar algumas coisas, iluminação, mas relaxa, bebê. E hoje, mais uma vez, vamos falar de uma das minhas obras favoritas, Monster. Porque nela temos o que, na minha opinião, é um dos melhores exemplos de um herói, Kenzo Tenma, o nosso protagonista, e que, na minha opinião, mudou o conceito que eu tinha sobre humanidade e a palavra heroísmo. Então esse vídeo vai funcionar da seguinte forma: a famosa jornada do herói é dividida em 4 partes e 12 etapas. E esse vídeo vai funcionar da mesma forma. Eu vou percorrer por todo esse modelo falando sobre a história do tema e como ela se encaixa perfeitamente nesse tal conceito da jornada do herói e falar porque, na minha opinião, ele é um dos melhores nesse quesito. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu já fiz um vídeo sobre Monster, na qual eu me orgulho bastante, e lá eu conto as coisas que eu mais gosto de Monster e o que eu tenho mais apreço pela obra, e também faço um resumo bem legal, principalmente das primeiras partes. Então, se você quiser ver esse conteúdo um pouquinho mais completo, um pouquinho mais geral da obra, pode ver depois desse vídeo, ou pode ver antes, você que sabe. Vamos então para a nossa primeira parte, onde a gente tem a primeira etapa, o mundo comum, que basicamente é uma etapa de se situar no universo apresentado. E então vou fazer aqui brevemente um resumo dos primeiros capítulos da obra. Nós estamos na Alemanha, nos anos 80, onde somos apresentados para um prodígio do meio da medicina, especificamente da neurocirurgião, chamado Kenzo Tenma, um japonês que veio para a Alemanha para trabalhar no hospital de Düsseldorf, e ele é basicamente o queridinho. O cara é amado pelo diretor, namora com a filha do diretor, ele vive a melhor vida possível. Porém, um dia, um cantor de ópera tem uma espécie de mal súbito e ele vai lá atender ele. Ele consegue fazer a cirurgia, o cantor de ópera sobrevive, mas quando ele tá saindo da cirurgia, ele é confrontado por uma mulher simples, uma estrangeira da Turquia, que culpa o Dr. Tenma pela morte de seu marido. Ele não entende o que tá acontecendo e ela fala que ele chegou antes do cantor de ópera. Era para Tenma ter atendido seu marido ao invés do cantor. E então ele começa a se lembrar, realmente, quando ele estava preparado para entrar numa cirurgia, ele foi transferido para outra. E quando ele nota isso, ele começa a entender o ambiente que ele tá. O que vale mais a pena? Salvar um imigrante, um trabalhador, um pedreiro turco ou um cantor de ópera famoso? O que vai dar mais mídia pro jornal? E o que traria má reputação? Um cantor de ópera morto ou um pedreiro morto? E esse é o primeiro balanço que ele sofre na sua vida perfeita. Mais tarde naquela noite, ele sai com a sua namorada, a filha do diretor. E ele tá complexado, ele não consegue parar de pensar naquele trabalhador e naquela mulher chorando, porque realmente era para ele ter atendido o marido dela. E quando ele conta isso para sua namorada, ela diz que não é culpa dele, afinal, vidas têm valores diferentes. E essa afirmação dela vai contra tudo que ele acredita. Como um médico, todas as vidas são iguais. Não há distinção de classe social ou status. E agora ele não vê só que o ambiente de trabalho que ele está é corrupto e tem suas artimanhas, mas as pessoas que ele se rodeia também. Então, depois disso, ele recebe uma chamada que um pequeno garoto chegou com uma bala na cabeça. Ele então prontamente vai lá para salvar o moleque, sendo que nesse momento o prefeito da cidade sofreu um derrame e precisa imediatamente de uma cirurgia. E com isso, o comandante lá do hospital faz de novo a mesma coisa. Pede para que Tenma abandone a cirurgia no moleque e vá fazer cirurgia no prefeito. E quando Tenma tenta falar no telefone que, pelo amor de Deus, o moleque chegou antes, eu tenho que atender ele, o diretor fala
fala que salvar o prefeito vai ser bom pros negócios. A reeleição dele tá chegando, a gente precisa de dinheiro, salve ele. E nisso Tenma se atém a seus valores e morais e parte para salvar o moleque, ignorando as ordens do hospital. Ele consegue salvar a criança, só que o prefeito morre. Depois ele fica sabendo que o moleque não chegou sozinho, ele tinha uma irmã que chegou em estado de choque no hospital. E também que eles eram filhos de um casal que tinha aparecido no jornal, o casal de nome Libert, que aparentemente tinham sido assassinados e essas crianças conseguiram sobreviver a todo aquele trauma. Depois desse ato, Tenma vê que as consequências do que ele fez foram duras. O hospital e o diretor basicamente começam a ignorar ele em um evento de comemoração do hospital aonde era para ele ter sido apresentado como novo comandante cirúrgico, caralho, na verdade indicam outro cara pior do que ele, só porque ele não fez o que o hospital quis. E para coroar, a filha do diretor, a sua namorada, também o deixa com as mãos abanando, simplesmente trocando ele por outro cara como se não fosse nada. E vale lembrar que nessa época eles já estavam noivos. Vendo essa virada brusca que a vida dele tomou por uma escolha moral, ele fica irritado, fica puto e com isso volta ao quarto da criança que ele salvou, o pequeno Johann Libert. E ele começa a falar pros ares que ele tá puto, que não era pra isso ter acontecido, ele fez o que ele tinha que fazer e por isso ele tá sendo punido. Eu gostaria que todos eles morressem. Ele agradece por ter desabafado e o moleque ter ficado lá sem falar nada, apesar de ele aparentemente estar em coma. Sendo que quando ele sai da sala, a gente vê que, na verdade, aquele garoto estava acordado e ouviu tudo. Depois disso, o diretor e seus capangas entram na sala do garoto, que recebeu vários presentes das pessoas mandando melhoras pra ele. E ele fala ali que o Tenma tá ganhando popularidade e reputação por ter salvado aquela criança, mas ele é um merda porque ele não salvou o prefeito, agora ele já não vai ter verba, o hospital tá manchado. E nisso, eles simplesmente roubam um pacote de balas que as pessoas deram pro moleque em recuperação e compartilha ali com os seus capangas, pra mais tarde aquele dia, todos eles aparecerem mortos e envenenados por aqueles mesmos docinhos que eles ingeriram mais cedo. E depois disso, Tenma também vê que os dois irmãos simplesmente desapareceram do hospital. Bom, ele vai no funeral do diretor e nesse funeral ele encontra um detetive. E é nesse momento que a gente conhece o inspetor Lung, que é basicamente o nêmesis do Tenma em toda a série. Porém, depois desse funeral, eles simplesmente voltam com a vida normais deles e a gente tem um time skip de praticamente 10 anos, com a gente vendo agora o Tenma como o chefe do centro cirúrgico do hospital. Ele é amado por todos os pacientes, ele é uma figura de muita moral naquele hospital. Depois desses 10 anos, a gente entra na segunda etapa, a etapa chamada O Chamado. É nesse momento que o nosso herói vai enfrentar alguma espécie de mensagem, chamado, qualquer coisa do tipo, para começar a sua aventura. E a gente vê que estão acontecendo assassinatos de casais de meia-idade milionários na Alemanha, e isso está atraindo atenção. O inspetor Lung assume esse caso e ele agora investiga um homem chamado Adolf Junkers. Então a gente vê Adolf Junkers perseguindo por alguém e sendo atropelado. Ele vai para o hospital, é salvo pelo Dr. Tenma, que inclusive vira praticamente um amigo dele depois disso. Mas ele tem o seu reencontro com o inspetor Lung, que quer tirar informações de Adolf Junkers, que é o principal suspeito dos assassinatos. E é essa parada, essa tensão de um paciente criminoso estando no hospital, segurança 24 horas e o Tenma tentando deixar aquele ambiente um pouco mais confortável para o seu paciente. Então, em determinado momento, voltando para o hospital com um presente que tinha comprado a Junkers, ele percebe que o segurança que estava designado à porta dele está morto por um doce envenenado. A mesma cena de 10 anos atrás. Ele então vê o seu paciente correndo pelo escuro. Ele persegue ele, vai até o que parece ser um prédio em construção e então lá, rendido, a gente vê Junkers falando com uma silhueta. E Junkers fala que foi aquele homem que contratou. Aquele homem não. Aquele monstro. Ele contratou todo o bando do Junkers para matar aquela galera e ele foi responsável por matar todos os amigos do Junkers e agora vai ser ele. E a silhueta fala que ele conhece o Dr. Tenma. Afinal, ele o salvou há 10 anos atrás. E Tenma rapidamente reconhece como aquela criança baleada na cabeça. Johann. Ele tenta fazer com que Johann não atire em Junkers, mas ele não ouve. Junkers é morto e Johann passa por Tenma. E esperando ver uma criatura horrenda, um verdadeiro demônio, ele na verdade vê um rapaz muito bonito e bem apessoado, que até parece que nem matou uma pessoa a sangue frio há menos de 10 segundos atrás. E então Tenma agora percebe, naquele fatídico dia que ele escolheu seus valores e morais
Ao invés de seguir a política estúpida e corrupta do seu hospital, ele deixou de salvar um prefeito para salvar o maior psicopata que já existiu, para salvar um monstro. Depois desse evento, Tenma obviamente vai à polícia e fala tudo o que aconteceu, sendo que Lunger não acredita muito na existência desse tal Johan. Até porque falar que um moleque de 18 anos, muito bem apessoado, fez isso tudo simplesmente não faz sentido. Mas mesmo assim, por falta de provas, Lunger tem que deixar Tenma ir, apesar de ter ele como suspeito principal. E Tenma vivendo isso agora, ele tem esse chamado, essa busca pessoal de ir até esse Johan, afinal ele se sente responsabilizado pela vida desse garoto. E ele então começa a perseguir qualquer tipo de informação que ele consegue, indo em casas onde Johan poderia estar e tudo mais, até que falando com um homem cego que aparentemente já falou com Johan, ele relembra Tenma de sua irmã, Anna Libert. Então ele parte na aventura de buscar a irmã de Johan. Agora vamos entrar na nossa terceira etapa, chamada a recusa, onde o nosso herói, querendo atender ao chamado da aventura, enfrenta um percalço grande que ele não esperava enfrentar logo no começo e repensa 2 vezes se vai continuar ou não, mas no fim vence suas dúvidas e acaba indo mesmo assim. Então, na busca de encontrar Anna Libert, que deve estar com outro nome agora, Tenma vai em delegacias e chega até um jornal, onde há um jornalista investigativo chamado Mauler. Ele ajuda Tenma com alguns arquivos até que ele chega no nome de um casal, o casal Fortner, que tem uma filha de 18 anos de idade com as características de Anna Libert, chamada Nina Fortner. Ele então vai até ela e, paralelamente a isso, a gente vê a história da Nina Fortner e ela recebe um e-mail misterioso de um homem que seria o seu cavaleiro encantado, pedindo para que ela vá até um castelo onde eles podem se encontrar. Nina vai e Tenma vai para a casa do casal Fortner. Eles conseguem convencer os pais adotivos da Nina a contar para eles aonde ela tá, e então Tenma vai até ela, enquanto o Mauler fica com o casal. Ele vai até Nina, eles se encontram nesse castelo e lá tem um jardineiro meio bizarro que fala que o trabalho dele é deixar ela aqui, é ter certeza que ela não sairá daqui. Ele é um cara bizarro, todo maluco, que vai atacá-los. A Nina consegue neutralizar ele e com a ajuda da gravata do Tenma consegue rendê-lo totalmente. E com isso Tenma realiza. A pessoa que provavelmente contratou esse jardineiro maluco deve ser Johan. Então eles saem correndo para a casa do casal Fortner. E chegando lá, eles veem uma cena horrível. O casal Fortner e o jornalista Mauler mortos. E Tenma não tem dúvida, foi Johan. E ele já começa a ver que esse papo dele ser um puta manipulador e um gênio do crime realmente não é balela. E com isso eles recebem uma visita inesperada naquela casa de uma dupla policial, até que conhecida regionalmente, que fala pra eles que vai estar tudo bem e que eles só vão levar eles até a delegacia pra fichar tudo isso, fichar esse assassinato e as suspeitas deles. Então os dois aceitam, entram na viatura desses 2 policiais e começam a seguir pra delegacia, mas no caminho o Tenma percebe que tem algo estranho. Esse caminho tá demorando demais e eles parecem meio suspeitos. E Tenma percebe que um deles está com a calça ensanguentada. E com isso, ele presume que essas pessoas podem ser os assassinos do casal Fortner e do jornalista. Então, em uma blitz e uma ponte, ele consegue a brecha de sair do carro e ir até ali a calçada da ponte. E quando os policiais falam para eles voltarem pro carro, que vai ficar tarde, o caralho, e eles se referem a Tenma como Doutor Tenma, o nosso herói fala para eles que ele sim disse seu nome, mas nunca disse que era um doutor. Vendo esse deslize, ele e Nina pulam na água e seguem a corrente daquele rio. Eles então conseguem se abrigar em um casebre ali e pelo menos respirar um pouco e decidir o que eles vão fazer. Paralelamente a isso, lembra que aquele jardineiro que foi rendido por eles foi com a gravata do Tenma? Esse cara apareceu morto e tinha ali nele a gravata, né? Obviamente o Johan matou ele, e com isso o inspetor Lunger pegou essa gravata e identificou como a gravata de Tenma, fazendo Kenzo Tenma ser agora não só um suspeito sem provas, mas agora com uma prova bem cabal. Tenma e Nina têm seus atravessamentos. Nina não quer acreditar no que tudo está acontecendo, porque agora suas memórias estão voltando daquela vida que ela queria esquecer, como Anna Libert. Então, em uma hora ela foge e Tenma fica sozinho, vendo-se obrigado a voltar para o seu hospital e continuar a trabalhar, tentar manter a imagem, sendo que não demora muito para os jornais saírem e Tenma ser considerado o suspeito número 1, agora publicamente, o que faz com que ele consiga fugir
fugir do hospital e agora começar a vida do fugitivo. E com toda essa etapa aqui, a gente conseguiu ver também a influência do Johan. Não só ele é um mestre dos planos e o caralho, mas também alguém influente o suficiente para ter no seu bolso policiais daquele quilate, que até eram famosos localmente, o que faz a gente ver que esse moleque é muito bem conectado e muito perigoso. Depois disso, nós começamos a nossa segunda parte, dando início à nossa quarta etapa, o mentor. É nesse momento da história que o nosso herói, vendo que vai enfrentar obstáculos muito maiores à frente, ocasionalmente encontra alguém de mais experiência, alguém de mais perícia, para lhe ensinar alguns truques e fazer com que ele leve melhor o caminho que ele vai percorrer. E essa quarta etapa é feita de uma maneira magistral em Monster, em um único capítulo. E uma coisa que eu me culpo um pouco de não ter falado naquele vídeo de Monster Qual é o Seu Limite é dar ênfase no quão bom Monster é nas famosas histórias curtas. Histórias que às vezes nem levam um capítulo todo para acontecer e que são simplesmente magníficas. Depois de se tornar um fugitivo, Tenma agora está obstinado. Ele vai matar Johan. Ele tem que acabar com o monstro que ele ressuscitou. E esse capítulo em si é muito bem feito, porque ele começa com o Inspetor Lung falando com um cara que é um ex-militar, um cara foda e tal. E então ele começa a falar: bom, você é um ex-mercenário, um cara pica que já treinou muita gente. Realmente seus formandos devem ser alunos espetaculares. Este homem também foi um aluno excepcional, porque há cerca de 5 meses atrás ele foi visto nas redondezas do seu campo de treinamento. Lung mostra uma foto do Tenma com um bisturi. Ele é um gênio. Será que é tão habilidoso assim com uma arma? Na qual o velho responde: não gosto de falar sobre meus alunos. E com isso a gente vai para um pequeno flashback de 5 meses atrás. Então, quando o Tenma começou a fuga dele, desde que ele foi considerado o suspeito número 1, ele foi até esse cara e passou 5 meses treinando com ele. E nisso a gente vê o Tenma chegando até esse homem dizendo que ele nunca atirou com uma arma antes. Mas não importa o que você sabe, porque eu o faria esquecer de qualquer jeito. Mas você é o primeiro que nunca atirou antes. E ele então dá a primeira menção a Tenma: pular corda. E pule corda como ela. Nesse momento a gente vê uma pequena garotinha asiática pulando corda como se fosse uma profissional. Depois de um árduo dia de treinamento na casa do ex-mercenário e atual treinador do Tenma, eles têm uma refeição. E com ela acabando e saindo, ele pergunta pra ele se ela é filha dele ou neta, na qual o cara responde que não. Eu matei sua mãe. Bem na frente dela. Em Myanmar, havia uma mãe e sua filha escondidas numa vila. A mãe tinha uma arma. Se tivesse me atrasado por um segundo, seria eu quem estaria morto. É por isso que eu a trouxe comigo. Ela nunca sorriu, nem mesmo uma vez desde que veio morar comigo. Provavelmente me odeia por toda a sua vida. Mas é isso que acontece quando se pega uma arma. Se não gostar, então não pegue em um. E essa é uma das primeiras, das diversas mensagens sutis que Tenma tem do caminho que ele está percorrendo. Mas enfim, o seu treinamento continua. Em uma corrida na floresta, ele vê que a pequena garotinha está observando ele. De maneira descuidada, ele tropeça e a garotinha mostra que ela não é só uma bizarrinha Vandinha da vida e dá a mão para ele para ajudá-lo. Mas enfim, o treinamento continua e Tenma começa agora a treinar com a arma de verdade. Porém, já há um tempo treinando e vivendo com eles, Tenma se propõe a cozinhar uma típica comida japonesa para eles. E para comer comida japonesa, tem que comer com hashi. Ele vê que a menina é boa no que faz, mas rapidamente vê algo engraçado e aponta pra menina. E a gente só vê 6 mercenário bruto, ruim, tendo uma puta dificuldade de comer com hashi. Mais uma corrida pela floresta e Tenma vê que a garota achou um filhote de passarinho caído. Então, quando ela quer correr com ele, fazer alguma coisa, ele fala que ele precisa ser colocado de volta. Ele vai morrer. É muito difícil criá-los fora do ninho. Eles raramente sobrevivem. Vamos colocá-los de volta no ninho, junto da mãe. Então ele sobe na árvore, coloca no ninho e a gente vê essa garotinha tendo um pouco mais de afeição, vendo o mundo de uma forma um pouco diferente. O treinamento continua e Tenma se torna cada vez melhor. Voltamos para a delegacia e o Lung fala: bom, quais foram as notas dele depois de 5 meses? E o ex-mercenário fala que a habilidade dele era perfeita, resistência aceitável e a concentração louvável, mas atirar em um ser humano é algo completamente diferente. Voltamos ao flashback com uma carta do Tenma: obrigado pelos últimos 5 meses, aqui está o resto do pagamento. Por favor, coma o resto da comida típica japonesa que eu preparei. Muito obrigado. Então, sentado com a garota, ele tenta usar os hashis de novo e não consegue, mas ele ouve um som. Ele vê a garota rindo. A garota
garota que não sorria por nada. Ela riu. Voltamos à delegacia e Lung faz a pergunta derradeira. Você sabe onde ele tá, não sabe? Não posso dizer a você. E Lung, com as mãos atadas. Muito bem, pode ir. E nessa última página linda, a gente vê o ex-mercenário saindo da delegacia com a sua, agora, filha adotiva de mãos dadas na chuva. Essa relação é uma das coisas mais vitais quando a gente está falando de aluno e mestre. Nunca é uma via de mão única. O aluno também tem que ensinar o mestre alguma coisa. E essa história faz isso muito bem. Introduz pra gente uma coisa que vai ser bem presente nas histórias que a gente vai ver a partir daqui. Kenzo Tenma é literalmente um ponto de luz na vida das pessoas. Com seu jeito inocente e puro, ele faz o ambiente ficar melhor onde ele passa. Mas ele está sendo consumido por uma escuridão e uma responsabilidade maligna de matar alguém, de ir contra o seu voto mais básico de ser médico, que é salvar a todos sem ver a quem. Mas ainda nessa etapa do mentor, a gente pode falar de uma outra pessoa que pode ser considerada um mentor na vida do Tenma, pelo menos em alguma instância, que é Otto Haeckel, um malandro que assalta a casa e tal, que topa com o Tenma e depois de alguns atritos, eles começam a se ajudar. Haeckel sabe como Tenma ganhar dinheiro e permanecer incógnito, e Tenma tem as habilidades médicas necessárias para Haeckel tornar ele um médico do submundo e ganhar bastante dinheiro com isso. E é nesse momento que nós vamos para a nossa quinta etapa, cruzando o limiar. Esse é o momento derradeiro, aonde, enfrentando obstáculos e inúmeros percalços, chega um ponto aonde não dá para voltar atrás. O herói que saiu de casa e estava fazendo sua aventura até então, agora só pode retornar com o objetivo concluído. E então, nessa trama onde o Haeckel quer tornar o Tenma um doutor do submundo, ele consegue um trabalho para ele para salvar um líder terrorista que tinha acabado de fazer um atentado, na qual tinha matado várias pessoas. E então, vendo o líder se fudendo, ele tá prestes a morrer, Tenma, nesse momento, pela primeira vez, vê que ele tá mudando. O antigo Tenma veria uma pessoa machucada e a curaria na hora. Ele usaria todas as habilidades para fazer essa pessoa voltar ativa, sendo que aqui, vendo esse líder terrorista que acabou de matar inúmeras pessoas inocentes, ele praticamente se recusa a fazer, mesmo com uma arma apontada na cabeça, e ele faz com que o líder repense no que fez. As vidas de pessoas têm sentido, têm valor, e você simplesmente tirou tudo isso por algum ideal ou para se aparecer. Porém, como sempre, seus valores e morais sempre falam mais alto. Ele não ia deixar um homem morrer na frente dele. Ele consegue salvar o líder, mas eles entram em um trato, e salvando ele, ele pelo menos coloca ele em uma posição onde ele seria preso, para pelo menos a justiça fazer algo e ele responder aos crimes que acabara de cometer. Mas esse é um momento que impõe esse novo Tenma. Até porque um conceito muito presente, principalmente em histórias em quadrinho, é essa parada do herói não matar. É óbvio que sempre vai ter exceções, mas é um negócio muito presente, onde a gente pode ver muito bem isso, é no Batman, né? O Batman, mesmo ele enfiando a porrada em todo mundo, deixando todo mundo em coma, ele não mata, porque se ele matasse, ele estaria no mesmo nível das pessoas que mataram seus pais. E na série de jogos Arkham, é trabalhado isso muito bem, que o Batman, além de ter essa questão da morte dos pais, se ele matar, ele se tornaria um coringa com o preparo que o Batman tem. Basicamente um vilão imbatível. Então é por isso que ele nunca pode passar desse limite. Isso é até zoado no filme do Deadpool, quando ele tá prestes a matar o vilãozão. O Colosso fala pra ele, ó, agora é o momento de você ser herói, você tem que perdoar, e ele só dá um tiro na cabeça dele. E o Colosso vomita. Mas o que define um herói não é só ele salvar e proteger, mas também se ater a seus valores morais e ética. E nesse momento, ele cruzou um limite de ter salvo alguém que ele não queria, mas salvou mesmo assim e se enfiou ainda mais nessa trama de submundo e criminalidade. Não dá mais pra voltar. Ele tem que matar o Yorn. A sexta etapa é a etapa mais ampla e geral. Provas, aliados, inimigos. Basicamente representa a gama de aventuras e crises que o herói vai ter que enfrentar até chegar à crise final. A trama de Monster aumenta cada vez mais, a gente é introduzido para um bom aliado do Tenma, que é o Dita, uma criança que introduz a trama do Kinderheim 511, um orfanato que existia na Alemanha Oriental, que era um projeto para criar o novo Führer, aonde Yorn foi um dos órfãos, e que ele sozinho fez todo esse orfanato se virar contra si mesmo, se matarem enquanto ele só via. A gente também vê que o grupo neonazista da Alemanha está apoiando Yorn e acredita que ele será o novo Führer, e basicamente são eles que dão a
influência que Johan tem em tantas camadas na sociedade. O inspetor Lunge continua com as suas buscas, continua tentando achar Tenma, e ele tem o convencimento de que o Tenma é alguém que sofre de personalidade múltipla, e ele acha que esse Johan é outra personalidade. Ele acha basicamente que o Tenma é louco. É nesse momento que a gente também é introduzido a um dos melhores personagens de Monster, que é o Grima, que parece um cara normal, mas depois a gente vê que ele também é um dos órfãos de Kandahar 511, que tem os tantores mentais também, mas é um cara maneirão. Mas tem uma história que eu gostaria de contar nesse escopo aqui, que o Tenma, na sua investigação no Johan, vê que ele tem laços com um homem chamado Hans Georg Schwal, um puta milionário, um cara influente pra caralho lá na Alemanha, e ele começa a fiscalizar o Johan, e ele começa a seguir os passos dele, a rotina dele. E o Johan, ele é um jovem perfeito na superfície. Ele fala várias línguas, ele é charmoso, bonito, todo mundo gosta dele, ele é extremamente agradável, e Tenma vai pelas sombras e principalmente por um bosque, vendo ele com uma lunetinha e tudo mais. E nisso, nessas idas e vindas, ele vê que um homem que sempre visita a floresta vê ele e pergunta se ele, sei lá, tá vendo pássaros e tal, e ele tem essa interação com esse cara. E uma dessas vezes, o Tenma tá lá vendo o Johan de novo e vê que ele sempre tá nesse bosque, e o Tenma se decide: aqui é o melhor momento, é o lugar mais aberto e mais propício, é aqui que Johan vai morrer. No dia seguinte, quando ele estiver passeando aqui, eu vou matá-lo. E no momento que ele tá determinado e pronto pra agir, ele vê aquele velho que ele tinha encontrado antes ali no bosque, que tá machucado. Tenma, no seu instinto mais básico, vai lá ajudar o velho, e o velho começa a contar uma história pra ele, já que ele tava observando pássaros antes, né? Pelo menos na visão do velho. O velho fala que há muito tempo atrás existia um moleque que adorava visitar aquele bosque. Ele era alguém que amava aquele tanto de natureza, espaço aberto, ele adorava muito aquilo tudo. Ele adorava tanto a natureza, e a natureza adorava tanto ele, que quando ele estendia a mão, os pássaros simplesmente pousavam em seu braço. Porém, o nazismo ascendeu, e o moleque achava que isso era a resposta de tirar a Alemanha da falência que vivia. E então, com determinação e orgulho de seu país, virou um policial. Até que um dia ele foi mandado perseguir um criminoso, um fugitivo, e essa perseguição levou até a floresta que ele tanto ia quando criança. Em determinado momento, o homem parou de correr e se virou para o soldado, que não viu ali um monstro, um demônio, um inimigo horrível, mas simplesmente um estrangeiro, uma pessoa normal, que foi pego no meio dessa época de preconceito e medo infinito. Mas o homem tinha um trabalho, e assim ele o fez, derramando sangue naquela floresta, e o homem morrendo na sua frente. Mais tarde, o homem retornava àquela floresta todos os dias para se desculpar com os pássaros pelo sangue que tinha derramado, mas eles nunca mais pousaram nele, nunca mais o ouviram. E Tenma, ouvindo tudo isso, vê que um pássaro pousa em seu braço. E o homem emocionado fala: sim, agora essa floresta nunca mais vai ver sangue sendo derramado. E Tenma tem ali, mais uma vez, um dos principais sinais que o caminho que ele está seguindo talvez não seja o melhor. E ele decide matar Johan em outro lugar. As investigações de Tenma vão seguindo e levam ele até um nome: Franz Bonaparte, um autor de livros infantis que afetou muito a memória e infância dos órfãos do Kandahar em 511. Investigando esse cara, ele consegue ir até a casa do editor do Bonaparte, sendo que esse editor é safo, liga pra polícia, que acaba prendendo Kenzo Tenma finalmente. Ele vai pra prisão, encontra um cara que consegue fugir, consegue escapar, e isso faz com que ele vá até a mansão da Rosa Vermelha. A mansão onde Franz Bonaparte e seus capangas conduziam experimentos em crianças para fazer eles atingirem seu potencial máximo. Basicamente serem super-humanos ou pessoas extremamente inteligentes, e uma dessas pessoas teria sido Johan Liebert. Só que quando ele chega lá, a mansão já pegou fogo, e quem atirou fogo nela foi Johan. Agora nós vamos entrar na nossa terceira parte e a sétima etapa, a abordagem. Sendo que a partir daqui eu vou dar spoilers pesados do final da série e dos principais plot twists dela. Então, se você veio até aqui se arriscando e tudo mais, para esse vídeo, vá ler ou ver Monster, tanto faz, e depois volte. Se você não se importa, bom, você foi avisado. Essa etapa, a abordagem, é quando finalmente a gente está de cara
para a crise final. O problema para resolver toda essa aventura está na nossa frente. E agora é aquele momento de olhar para a caverna e decidir se vai entrar ou não. Acontece várias coisas, mas agora em uma casa destruída acontece o encontro de Anna Libert e Johann Libert. E no encontro dos dois que a gente sabe a verdade. Uma conversa com Johann faz Anna lembrar que, na verdade, a criança que sofreu com os experimentos da mansão da Rosa Vermelha e que fez ela ser uma pessoa propensa a cometer crimes e ser um gênio do mal, na verdade foi Anna e não Johann. No momento que Franz Bonaparte foi até a casa da mãe de Johann e Anna, a mãe dos gêmeos tinha vestido eles como menina, ambos os dois, para tentar confundir o Bonaparte. E nesse momento, quando ele pediu uma criança, ela simplesmente entregou uma, e essa criança foi Anna e não Johann. Sendo que quando ela chegou da mansão, Johann pediu para ela contar tudo para ele. E com esse compartilhamento de informações e um cérebro em formação de crianças de menos de 8 anos de idade, fez com que Johann retesse todas as informações que recebera e meio que tomasse o fardo da Anna para ele, fazendo Anna se esquecer tudo que ela viveu. Por isso que Johann fala: você sou eu sou você. E a gente vê que toda essa história de Monster é uma história de culpa. Tenma se culpa de ter salvo Johann e Anna se culpa de ter compartilhado aquelas informações para Johann, transformando naquilo que ele é. E posteriormente, quando eles estavam no casal Libert, foi Anna que atirou em Johann, deixando ele naquele estado na qual ele chegou pro Tenma. Então são ambos se culpando pelo que Johann se tornou. Depois disso, Tenma vai até o filho de Franz Bonaparte e, falando com ele, ele dá a pista. Franz Bonaparte, agora com o nome de Klaus Pope, iria para o lugar onde tudo começou, uma cidadezinha pacata chamada Ruhmheim. E agora vamos para a 8ª etapa, a aprovação. Agora que entramos na caverna, vulgo Ruhmheim, nós vamos enfrentar as crises e obstáculos que o vilão final, digamos assim, vai jogar para o nosso herói. E nesse momento a gente sabe, Franz Bonaparte está em Ruhmheim. Johann Libert está à procura de Franz Bonaparte, que é o causador de toda a vida que ele teve. E agora a gente sabe o objetivo final de Johann, que até então não era muito certo, mas agora ele define. Ele quer cometer o chamado suicídio perfeito. Ele quer matar todos aqueles que um dia viram ele ou sequer o conhecem e depois se matar. Simplesmente apagar seu rastro de toda a história. Com isso, ele reúne todas as pessoas que já interagiram com ele ou algo do tipo, que ainda estão vivas, em Ruhmheim. E ele fomenta um massacre nessa pacata cidade. A cidade começa a se matar, todo mundo morre nessa porra, até que no fim do dia nós temos o tão esperado embate entre os dois. Johann Libert contra Kenzo Tenma, onde Johann, rendendo o filho de um homem bêbado da cidade, fala para Tenma o matá-lo. E então ele fala a famosa frase: se Tenma acha que todas as vidas são iguais, Johann fala: a vida dos humanos só são iguais na morte. Porém, na decisão, o pai bêbado da criança que está sendo rendida por Johann toma coragem e atira contra o monstro, que cai na frente de Kenzo Tenma. O monstro, o demônio dessa história, o maior psicopata e gênio do crime que já existiu, está no chão, finalmente caído, e nem mesmo pela bala do Tenma. Ele nem mesmo precisou matá-lo. E é nesse momento que entramos na nossa 9ª etapa, a recompensa. O que basicamente um RPG seria: você entra na sala dos tesouros e pega tudo que tem lá e que legal. Aqui a recompensa é um pouco mais metafórica, porque Johann foi baleado, ele vai morrer. E com os reforços finalmente chegando e a polícia e tudo mais chegando para salvar aquela cidade, sofreu um massacre por dias, Tenma é o único naquele ambiente que tem a habilidade e conhecimento de salvar Johann Libert. Ele é o único que conseguiria fazer isso. E aqui a gente tem a decisão: se ele simplesmente não fizer nada, Johann vai morrer. É impossível ele sobreviver a esse ferimento. Mas isso seria o mesmo que matar. Se você tem a habilidade de salvar alguém e não o faz, você pode não ser taxado como um assassino porque você não fez o ativo, mas passivamente você é. E mesmo depois de tudo que ele viveu, de todo o mar de merda que ele se enfiou por causa desse homem, mesmo assim, ele é um herói, ele tem valores,
ele tem moral. E se tem uma regra pela qual ele vive, todas as vidas têm o mesmo valor. Eu sou um médico, meu trabalho é salvar, não é julgar e não é matar. E vivendo por esse código, ele decide salvar Johann Liebert da morte certa mais uma vez. E essa é a recompensa. A recompensa dessa trama inteira. Não ter conseguido dobrar a sua única regra. Ter seus valores intactos depois de tudo o que ele viveu. Essa é a recompensa de um verdadeiro herói. E agora, começando a quarta parte, que é a última, vamos para a 10ª etapa, o caminho de volta, que eu acho que é bem subentendido. O herói, depois de viver tudo o que viveu, faz o caminho de volta para casa, que não oferece muitos percalços e obstáculos, mas esse caminho serve para lembrar e pesar tudo o que fez. Tenma é inocentado de tudo que ele viveu, afinal a existência de Johann foi confirmada. Ele começa agora a trabalhar como um médico sem fronteira, ajudando pessoas em diversas partes do mundo. E talvez uma das coisas mais legais, ele finalmente conhece a mãe dos gêmeos, que conversa com ele e principalmente fala para Dr. Tenma os seus nomes verdadeiros. E então chegamos na 11ª etapa, a etapa da ressurreição, aonde finalmente, com tudo feito e o nosso herói estabilizado, aquele mal que tinha cometido ele no clímax de sua jornada volta de alguma forma e cabe a ele suprimir esse mal novamente. E no caso de Monster, essa etapa acontece de maneira praticamente literal. Com o Tenma, depois de ter conversado com a mãe dos gêmeos, visita o quarto onde Johann está, que inclusive ele está em um estado de coma, basicamente. E ele fala ali que a mãe dele o ama muito. Também fala um pouco da Ana e tudo mais, até que quando ele vira, ele vê que o bicho acordou. E com medo dessa visão amedrontadora desse monstro voltando à vida do nada, Johann faz uma indagação. Existe uma coisa que quero lhe perguntar, e apenas a você. Quando o monstro veio até nós, no caso, Franz Bonaparte, e aí mostra a imagem, Franz Bonaparte chegando até a mãe dos gêmeos e perguntando qual dos dois nós levaremos, na qual a mãe, com as duas meninas, relutantemente dá uma delas. Minha mãe estava tentando me proteger? Ou será que me confundiu com a minha irmã? O que realmente aconteceu? Qual de nós dois ela não queria? Tenma com medo pisca e parece que tá tudo normal. Johann tá deitado. Parece que foi só uma alucinação, talvez por todo o conhecimento que ele tenha da trama, talvez essa seja uma dúvida que tá no âmago dele e talvez ele tenha projetado nesse bicho que é o Johann. Então chegamos na nossa 13ª etapa, o retorno, onde finalmente o herói retorna de sua jornada para sua casa, fecha a porta e os créditos sobem. Que no caso é aqui, Dr. Tenma se conformando com a ideia que realmente ele alucinou e agora tá na hora de ele ir embora. Ele se recolhe e calmamente sai da sala de Johann para que no último momento, com Tenma passeando já para fora do hospital, a gente vai até o quarto de Johann e vê a cama vazia. E é com esse último quadro que Monster termina. Eu já falei isso algumas vezes nesse canal, mas se tem uma coisa que Naoki Urasawa, que é o mangaka de Monster, sabe fazer em suas obras, é fazer excelentes, na verdade, foras da curva, protagonista e antagonista. E Monster, sendo sua obra mais conhecida e, na minha opinião, a melhor, faz isso de uma maneira extremamente bem feita. Johann, pra mim, é o maior vilão que já existiu na ficção, mas é claro, isso é na minha opinião. E Kenzo Tenma é um baita de um protagonista e principalmente de um herói, que é o tema que a gente tá falando aqui. É realmente inspiradora todo esse caminho que Kenzo Tenma faz. De alguém que é colocado nas piores situações possíveis, em situações que provam constantemente seus valores, morais, códigos, ética, e mesmo assim ele continua firme e naquilo que ele acredita. Em vários momentos, Tenma é ríspido, até mesmo rude, mas mesmo assim isso nunca apaga o quanto ele é realmente puro. E a gente vê isso constantemente com os personagens que ele afeta em volta dele, mudando eles e dando uma nova perspectiva, e tem personagens que ele não consegue mudar, que já estão muito afogados em uma ideia, digamos assim. E ele percebe muitas vezes que ele tá no mesmo caminho, daqui a pouco vai ser irreversível. Ele em toda a obra tem certeza que ele quer matar Johann Liebert, ele quer parar esse demônio que ele ressuscitou, sendo que todas as vezes que ele tem a oportunidade ele hesita, ele não consegue, não faz parte da natureza dele. E a forma como
como tudo isso é construído e construindo principalmente os valores de Tenma lá logo no primeiro episódio, com a fala da Eva, né, a namorada do Tenma, é bem exemplificado o personagem que ele é. Ele salva. Esse é o trabalho dele. É isso que ele sabe fazer. Esse é seu instinto. E obviamente o final de Monster é controverso e tem muita gente que não gostou, que queria ver o Yolan levar a bala pra caralho. Inclusive eu. Era o certo a se fazer aqui naquele momento. Mas, se a gente olhar a personagem e todo o caminho que a trama se desenvolve até chegar a esse momento, essa era a opção certa que o Tenma iria tomar e iria condizer com o personagem que ele é. Muitas vezes a gente não entende também porque o Batman simplesmente não quebra o pescoço do Coringa, mas talvez seja isso que determine ele como super-herói. E talvez a decisão de Tenma ter salvado Yoran no fim é o que determina ele como um dos melhores heróis que eu já vi em uma peça de ficção. Cara, eu tô derretendo de calor aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comente, curte, compartilha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Wellison Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Francisco Júnior, Guaxinim, Luiz, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Bruno Zanarella, Zero, Empty Skull, Gabi, Marco Antônio, Arroz Cadelli, Vinícius Lopes. Eles são os membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha ou cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.